Ecocardiograma. Pensa no exame bom na cardiologia. E você com certeza está querendo saber algumas coisas sobre esse exame. Esse foi o vídeo feito para você. Nele eu vou falar o que é o ecocardiograma, como é feito o ecocardiograma, quais são os sinônimos, porque tem vários nomes que podem confundir as pessoas, quais são as variações do ecocardiograma e o principal, quais são os possíveis resultados do ecocardiograma, aquilo que você precisa saber para a sua saúde cardiovascular. Se já gostou daqui da apresentação, vai gostar mais ainda do vídeo. Continue assistindo o vídeo depois da vinheta, eu vou começar a explicar todos esses detalhes para vocês. Bora começar logo falando pelos sinônimos, porque quando eu falo ecocardiograma, aí tem gente que fala o seguinte: mas doutor Cota, e o ecocardiograma com Doppler? E o ecocardiograma colorido? O ecocardiograma com strain? Ah, mas eu ouvi falar também do ecocardiograma transesofágico, e tem várias variações, tem o ecocardiograma com estresse, tem com estresse físico, tem com estresse farmacológico. Então, vamos começar a destrinchar todos esses nomes. Ecocardiograma. Bora pegar pelo nome para você começar a entender. Se eu falar eco, o que você entende? O som que vai e volta. É exatamente isso. O ecocardiograma é feito de uma máquina de ultrassom. E o que o ultrassom faz? Ela manda o som, só que é ultrassom, é o som que a gente não consegue ouvir no nosso ouvido humano, e quando aquele som bate, ele volta e consegue ser interpretado. É igual uma ultrassom, só que é uma ultrassom específica para o coração que tem as suas particularidades. Cardio quer dizer de coração. E grama vai ser a forma, a grafia, como é que vai aparecer o seu coração através de ondas ultrassônicas. O Doppler quer dizer o seguinte, é a forma que o som ele consegue perceber a distância que vem e vai. O nosso ouvido ele consegue perceber. Se você vê uma ambulância, você consegue ver que a ambulância está chegando, que ela está passando na sua frente, e quando a ultrassom passa. É exatamente isso que o transdutor da máquina faz. Ele verifica justamente essa distância, essa situação espacial. Por isso que a gente fala ecocardiograma com Doppler. Na verdade, hoje em dia, todo ecocardiograma já é com Doppler. E ainda vem mais, às vezes vem fala ecocardiograma com Doppler colorido. Por quê? Porque a gente consegue colocar cor. A gente consegue saber, por exemplo, se o sangue está indo ou está voltando. Se o sangue está indo, a gente marca como azul. Se o sangue está voltando, eu marco com vermelho. Claro, isso vai facilitar o laudo do seu médico, vai facilitar a interpretação e, consequentemente, vai melhorar, vai facilitar o seu diagnóstico. Nós temos também outras variações do ecocardiograma. Nós temos o ecocardiograma fetal. O que a gente faz é o mesmo ecocardiograma, só que a gente faz lá no bebê, lá na barriga da mãe. Nós temos o ecocardiograma transesofágico. Imagina que você está fazendo uma endoscopia, você engole o transdutor e como o esôfago está ali colado no coração, a qualidade do exame melhora bastante. Existem circunstâncias que a gente tem que pedir esse ecocardiograma. Claro, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas você tem que saber que existe essa possibilidade de a gente fazer ultrassom através de uma sonda endoscópica. Temos também o ecocardiograma com estresse, que pode ser físico, por exemplo, a gente coloca numa bicicleta, o paciente lá exercitando, quer dizer, o coração começa a acelerar, e eu quero saber como é que o coração está funcionando sob estresse, seja de estresse físico numa esteira, ou quando, por exemplo, um paciente que não pode pedalar, o que a gente faz? Um estresse farmacológico. A gente injeta uma substância na veia do paciente, o paciente acelera o coração, e vamos ver como é que está o coração sob esse estresse. Você também pode ter recebido um exame chamado ecocardiograma com strain. O que é esse strain? Strain quer dizer deformidade. Ele consegue ver a forma, as fibras musculares, quando elas contraem, elas sofrem uma deformação. E a gente consegue detectar essa deformação. Se seu coração está contraindo fraco, a deformação é menor. Consequentemente, deve ter um problema, porque seu coração não está contraindo direito. Como é que é feito o ecocardiograma? Muito simples, é que nem uma ultrassom. Você vai ficar deitado, o médico vai colocar um transdutor no seu peito. Esse transdutor é aquele que joga a onda ultrassônica, o ultrassom vai, ele bate ali, vamos dizer, no coração, e essa onda volta e consegue detectar. E aí a gente consegue, vamos dizer, mapear, desenhar o seu coração, e aí a gente vai ter
várias coisas nós vamos detectar no seu coração. Doutor Cota, e o que o ecocardiograma consegue ver? Então, nós vamos conseguir saber o tamanho da cavidade do coração. O nosso coração tem os 2 átrios, que são as câmaras que ficam em cima, e os 2 ventrículos, são as câmaras que ficam embaixo. O ecocardiograma consegue verificar qual é o tamanho dessa cavidade. Ele também consegue verificar a espessura da parede. Sim, isso é importante, porque pensa só, um paciente que tem pressão alta, o que acontece? O coração tem que contrair com mais força. E aí, como ele é músculo, se ele faz força, o que acontece? Aumenta a espessura. Então, se a espessura normal é desse tamanho e ficou dessa espessura, opa, alguma coisa fez esse músculo cardíaco aumentar de tamanho. E aí a gente consegue detectar, claro, se tem coração grande ou não. Lembra que eu falei que a gente pode detectar a contração cardíaca? Nós vamos saber se o coração está contraindo por igual. Exemplo, um paciente infartou ou está com uma isquemia importante, não está recebendo oxigênio. Então, de vez o coração ele contrair de forma igual às paredes, vamos dizer, essa parede não está recebendo sangue. O que vai acontecer com o coração? De vez ele fazer isso, ele vai fazer só isso. Percebe que essa parede está contraindo menos? E às vezes pode ser que o paciente infartou, aí ela não contrai. Aí é só um lado que mexe, o outro fica parado. E a gente chama isso aí de acinesia. E quando ele contrai pouco? Hipocinesia. Em qualquer uma dessas situações, já é um sinal de alerta e o médico tem que imaginar. E uma das primeiras coisas que vai passar na cabeça dele é: o paciente tem uma doença coronariana, o paciente infartou, está com uma artéria ali 90% entupida. Então, olha só o grau de importância que esse exame tem. Ele consegue predizer se talvez a sua artéria vai entupir ou se mesmo ela já entupiu. Um exame muito bom que a gente usa na sala de emergência. O paciente está com dor no peito e eu quero saber se ele infartou ou não, se ele está infartando ou não. A gente pode pedir um ecocardiograma e justamente ver essa movimentação da parede, se é uma movimentação normal ou não. E quando não dá normal, como é que vai aparecer no resultado do seu ecocardiograma? Vai aparecer com o nome alteração da motilidade, quer dizer, da movimentação. E agora o ecocardiograma é o exame de excelência para verificar as válvulas cardíacas. O nosso coração tem 4 válvulas: válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica e válvula pulmonar. O ecocardiograma, como ele consegue verificar essa movimentação das válvulas, eu consigo detectar se essas válvulas estão abrindo e fechando normalmente. Eu consigo saber se ela está abrindo pouco, se de vez ela fechar, ela não fecha, ela abre. E cada uma dessas situações tem um nome. Vamos aqui à explicação. Então vamos imaginar uma válvula mitral. É a válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. O sangue cai no átrio, que vem dos pulmões. Essa válvula ela abre e deixa o sangue passar. Na hora que o ventrículo contrai, essa válvula fecha. Para que ela fecha? Na hora que o ventrículo contrai, o sangue não volta para o átrio, ele segue para a aorta. Só que o que pode acontecer com essa válvula? Ela pode estar insuficiente. Ela pode abrir e na hora de fechar, ela não fecha totalmente, ela fica um pouco aberta. A gente chama isso de insuficiência da válvula mitral, mas pode ser insuficiência de todas as outras válvulas, da tricúspide, da aorta, e ela tem gradação. Ela pode ser leve, moderada, importante, discreta. Claro, quanto maior esse grau, maior a gravidade, e muitas das vezes o único tratamento é cirurgia. Mas também a válvula ela pode sofrer uma estenose. Como assim estenose, doutor? Ora, ela está estreita, ela não consegue abrir direito. Então nós temos aqui a válvula do coração. Vamos pegar de novo a válvula mitral? Não, vamos fazer diferente. Vamos pegar agora a válvula aórtica. A válvula aórtica, como é que ela funciona? Está aqui o ventrículo tem que contrair para o sangue sair para o corpo. Então essa válvula da aórtica ela tem que abrir. Ela abre já no sentido inverso. Ela abre para o quê? Para o sangue passar para seguir no seu corpo. Só que de vez ela abrir, ela não abre. Ela abre só um pouco. O que acontece? O sangue não está saindo direito, então o coração tem que fazer mais força. E aí, como o coração faz força, o que vai acontecer com o coração? Que é músculo, hipertrofia, ele aumenta. E ela vai aparecer no resultado do seu exame uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. E uma hipertrofia do ventrículo esquerdo associada com uma estenose da válvula aórtica, que pode ser discreta, leve, moderada, importante.
leve, tranquilo. Fica tranquilo, a maioria das pessoas nascem com isso. Válvula mitral, então, às vezes no ecocardiograma vem escrito normal. Aí você vai ler lá nos comentários, está escrito assim, insuficiência da válvula mitral fisiológica. Quer dizer que é normal. As pessoas podem nascer com isso, pode ser com o passar da idade. Quando é moderada, não. A moderada já chama atenção. Então, normalmente, paciente meu, quando tem alguma alteração, seja uma insuficiência ou seja uma estenose moderada, eu normalmente já gosto de acompanhar de ano em ano para ver como é que está. Mas principalmente acompanhar sintomas. Os sintomas é super importante. Além disso, como ele faz a avaliação do Doppler, ele consegue avaliar esse fluxo do sangue. Ele consegue saber se o sangue está passando laminar, quer dizer, é um sangue que está passando normal, de forma fluida, ou se ele está turbulento, está fazendo muito barulho, está todo irregular o fluxo do sangue dentro do coração. Isso já chama atenção. Muitas das vezes o paciente fica perguntando, Mas, doutor Cota, tem algum risco fazer o ecocardiograma? não, gente, não tem risco nenhum. É uma ultrassom, não tem radiação, não vai usar contraste, não vai dar choque. O paciente vai ficar deitado na maca. O único risco que você tem é só se você cair da maca. Porque risco zero. E o benefício desse exame, ó, são muitas informações que eu vou pegar do seu coração. Eu vou conseguir avaliar várias doenças do seu coração. Eu vou conseguir saber o que a hipertensão está fazendo no seu coração. Eu vou saber se você tem um problema numa válvula. Às vezes o coração, você está sentindo dor no coração, eu quero saber se é uma isquemia. O ecocardiograma, ele pode ajudar. Não, eu estou suspeitando de um coração grande de origem genética. Você tem uma miocardiopatia hipertrófica. Pensa no exame bom para ver também essa situação. Não, às vezes é um paciente jovem que está com uma dor no peito. Eu posso estar suspeitando de uma pericardite, uma miocardite. Sim, o ecocardiograma ajuda nessa situação. Então veja que é um exame de excelência na cardiologia. É um exame fundamental que provavelmente em algum momento da sua vida você vai acabar fazendo o ecocardiograma. Quando que eu vou pedir o ecocardiograma? Algumas vezes quando o paciente tem pressão alta, eu quero saber se tem dano no coração. Em algumas situações, quando o paciente tiver dor no peito, sim, porque eu consigo saber se é uma dor no peito de artéria entupida, se é uma miocardite, uma pericardite. Pode ser que essa dor no peito seja devido a uma estenose da válvula aórtica, eu já falei. Falando em estenose de válvula aórtica, sopro, pensa no exame mega importante para verificar sopro. É o exame número 1 para verificar sopro. Lembra que eu falei do fluxo turbulento? Quando a gente escuta aqui com o estetoscópio, o coração faz tum-tá, tum-tá, tum-tá. E o sopro é quando ele faz um barulho diferente, ele vai tá, tá. E esse barulho que a gente consegue detectar no estetoscópio pode ser porque a sua válvula aórtica, de vez de estar abrindo totalmente, ela abre só um pouco, ela tem uma estenose, ou porque é uma insuficiência, de vez a válvula fechar, ela não fecha, ela abre de novo e o sangue volta. Ele serve também quando a gente quer avaliar o prolapso de válvula mitral. Então, o que é o prolapso da válvula mitral? A válvula mitral está aqui no coração, né? Então, o átrio, ventrículo, a válvula ela tem que abrir e fechar. Só que na hora de vez ela fechar, ela não fecha retinha, ela sobe, ela parte para cima do átrio. E aí, ele chama de prolapso. E às vezes esse prolapso vai tanto para cima que ela acaba abrindo. Então, se for apenas só um prolapso, o cuidado maior é só, se você for fazer um tratamento dentário, cuidado com os dentes, infecção na garganta, que às vezes a bactéria é mais fácil de pegar essa válvula, mas às vezes essa válvula está prolapsada, ela abre, e aí acaba ganhando também uma insuficiência junto com o prolapso, e muitas das vezes tem que operar. Problema na válvula, gente, não existe remédio para curar a válvula, não. Problema na válvula, fatalmente, vai cair na cirurgia. Claro que não é todo mundo que vai para a cirurgia, não é qualquer problema. Então, cirurgia de válvula, 99% das vezes é válvula com alteração importante, seja uma estenose ou uma insuficiência. Então é isso, meus amigos. Veja só que é um exame que a gente consegue abarcar quase todas as doenças da cardiologia. É um exame muito bom. Eu não acho ele tão caro. Vamos lá, o ecocardiograma varia de lugar para lugar. Tem lugares que cobram aí R$150, tem lugares que cobram R$500.
Se você coloca mais alguma coisa, se é um transesofágico, claro, é mais caro. Se vai com strain, fica mais caro ainda. Se é com estresse. Então, mais ou menos, vamos colocar uma média de uns 250 a 300 reais esse exame aí pelo Brasil. É claro que é um assunto muito extenso, com certeza eu não consegui falar tudo, eu acho que eu falei aqui 90%, mas se sobrou aquela sua dúvida, você está com alguma dúvida, é simples, coloque sua pergunta aí, vira e mexe, eu vou lá e vou responder. Às vezes eu pego a sua pergunta e levo lá para a minha live. Sim, nós temos uma live. Eu pego essa live e respondo alguma das perguntas que são colocadas no seu comentário. Olha aí, vai ficar com uma melhor qualidade a resposta. Você quer participar da live, fazer uma pergunta na hora e ter a resposta pelo cardiologista? Então, todas as segundas-feiras, às 18 horas, horário de Brasília, 17 horas, horário de Manaus, nosso programa Pinga Fogo na Cardiologia. Pinga Fogo por quê? Porque você pergunta e eu, na hora, ali ao vivo, respondo a sua pergunta. Então, quer participar? Já sabe, quer fazer sua pergunta? Participe lá da nossa live. E claro, se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. Acabou. Então, se você gostou, não esquece de dar uma força, dê um like. Isso ajuda pra caramba aqui. O YouTube vai entender que o conteúdo é bom. Tem um pouquinho aqui de diversão. Né? É um assunto sério. Então, você não gosta de colocar uma pitadinha ali de humor para descontrair? Mais ou menos, mais... Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho e, claro, se puder, compartilhe com alguém. Isso aqui pode ajudar muitas pessoas. Meus amigos, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos veremos no nosso próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês, a sua família, dê muita saúde e até o nosso próximo vídeo.